Tem até um dado muito interessante mostrando que as psicoterapias, de forma geral, tendem a trazer benefícios às pessoas, independentemente da linha teórica. Essas mais tradicionais tendem a ser mais benéficas do que prejudiciais. Por quê? Existe o conceito de fatores comuns. Todos esses psicoterapeutas de diferentes modalidades teóricas oferecem algumas coisas em comum, como uma atenção cuidadosa, um acolhimento. Não estão ali para te julgar, para te xingar, te apontar o dedo. Que seria um efeito terapêutico. Você pode encontrar esse efeito terapêutico numa boa relação. Não uma terapia em si. A gente faz muito essa distinção no autismo. Legal. Do que estão te oferecendo. Sim. Então, e que tem que ter uma distinção, no nosso caso, muito clara. Se seu filho está fazendo terapia, e aí tem que ser estruturada, com objetivos muito claros, porque no caso das nossas, vou falar crianças assim, mas adultos também, mas principalmente crianças, porque crianças, o tempo pra gente ali, com crianças, o tempo é cérebro, né? Então, a gente tem que correr contra o tempo. Então, os objetivos são muito claros de terapia. E tem o efeito terapêutico, que, tipo, a criança fica melhor, porque foi legal. Agora, os objetivos não foram adquiridos, né? Pode ter um efeito terapêutico, uma aula de natação, pode ter efeito terapêutico, um happy hour com as minhas amigas. Exatamente. Mas não que aquilo foi uma terapia, que de fato eu alcancei objetivos que precisavam, que eu diminuí prejuízos, que eu alcancei aprendizagens, né? Então, eu entendo isso que você disse nessa questão. Então, você observa melhoras. Sim, e tem pesquisas sinalizando que as pessoas que passam por um acompanhamento psicanalítico têm certos efeitos terapêuticos, alguns avanços em alguns tipos de caso, como também na abordagem humanista, em outras propostas que não têm uma tradição assim tão empírica e científica como na análise do comportamento ou na terapia cognitivo-comportamental. Uma analogia que eu gosto de fazer para ilustrar isso, como uma prática terapêutica é uma pseudociência se traz efeitos terapêuticos ou alguns benefícios de acordo com a própria ciência. O exemplo que eu gosto de dar é o da religião. O envolvimento religioso, ele tende a se associar com melhor saúde mental, com menos sintomas depressivos, por exemplo, mais felicidade. Não significa que a religião seja uma ciência e não significa que todas as pessoas se beneficiam quando participam de uma religião. Não significa que você vai curar a sua depressão indo à missa, a um culto, a um terreiro de umbanda e assim por diante. Mas existem atividades na vida que podem trazer alguns benefícios. Da mesma maneira, a pessoa pode se beneficiar fazendo uma psicoterapia com um psicanalista, com um humanista e assim por diante, porque tem alguém ali conversando com você, te dando atenção, sendo empático, te instigando à reflexão, a você se conhecer melhor. Quem sou eu para dizer que não tem? As pesquisas mostram que existem certos efeitos, mas a gente quer um efeito maior do que alguns que são encontrados em algumas práticas que trazem benefícios, e a gente quer também especificidade. A gente quer saber o seguinte, olha, para mim, que sou uma pessoa desorganizada, supondo, tá? Eu até sou uma pessoa bem organizada, mas como eu poderia melhorar essa minha organização, ser mais pontual, ou então entregar as coisas no prazo, não me perder no meio da rotina? Será que aquela modalidade psicoterápica tem intervenções que funcionam para esse caso específico? Será que essas intervenções são melhores ou piores do que as oferecidas por outra abordagem teórica? Porque o arroz com feijão dos fatores comuns que a gente fala, que é esse acolhimento, uma instigação ali para uma reflexão, a motivação do paciente para melhorar, isso tudo conta, obviamente, mas a gente não pode parar por aí, que esse é o arroz com feijão. Psicólogo não pode ser um amigo pago. Psicólogo tem que oferecer intervenções que tenham um respaldo científico, que garantam a eficácia e a segurança para certos tipos de problema ou de demanda que o paciente traz. Então a gente quer essa especificidade, é por isso que as pesquisas científicas são importantes, para a gente ver, para além desses fatores comuns oferecidos por todas as psicoterapias, o que a gente pode encontrar
a mais? Sim. Algo específico para quem tem o transtorno do espectro autista, ou para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, ou um transtorno da personalidade borderline, e assim por diante. E aí a gente tem que investigar para a gente separar o joio do trigo. Exato.